Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Facioli. Hoje estamos aqui para fazer mais um bate-papo super enriquecedor sobre RH com o meu grande companheiro Dimas. Tudo bem, Dimas? Bem, e você, Danilo? Também, tudo certo, tudo em ordem. Pessoal, gostaria de relembrar vocês aí, como a gente costuma fazer sempre no início dos podcasts, não deixe, por gentileza, de deixar a sua opinião, seu comentário a respeito do assunto, se ele foi relevante para você, se você gostou, não deixe de dar a sua opinião, dar o seu joinha, gostei ou não gostei, para que a gente possa continuar criando aí assuntos ou temas, insights, materiais que sejam relevantes para você, para a sua vida profissional, para o seu crescimento como pessoa. Tá joia? Hoje nós estamos aqui com uma profissional da área de RH que tem uma boa experiência e acredito que a gente vai ter bastante insight. Você que é do RH, vamos discutir bastante coisa bacana aqui, né, Dimas? Sem dúvida. E para quem não é também, porque pessoas não estão só dentro do RH, pessoas estão dentro da organização, estão em todos os lugares e é muito importante que a gente preste atenção nelas quando a gente está cuidando do negócio, né? Exatamente. Nós estamos aqui com a Fabíola Molina Costa. Ela é psicóloga, atua há mais de 17 anos com desenvolvimento de mercado de trabalho dentro do CIE, é diretora regional Noroeste Paulista da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que cuida, se não me engano, de 144 cidades. Depois ela pode me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui. Ela é mestranda em Psicologia em Saúde e Desenvolvimento na USP aqui de Ribeirão Preto, e também é consultora de performance profissional em programas de desenvolvimento de líderes, treinamentos de equipes e vendas. Fabíola, muito bem-vindo, que bacana te receber aqui. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com o seu público, né, com uma entidade de referência. Acho que a gente vai conseguir trazer bastante insights para o público todo que está assistindo. Bacana. Bom, Fabíola, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E muito obrigado a você pelo prestígio, por nos acompanhar aí nas redes sociais, no nosso podcast e nas outras redes que a gente tem também. Sempre lembrando que nós estamos lá no YouTube, né, Danilo? No Instagram também. No Instagram e no como é que Facebook. é? Facebook. Não, tem outro de música lá, como chama? Tem, pode acompanhar no Spotify, no né? Spotify, Spotify. Tá vendo? Eu não lembro de nada. Fabíola, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu sempre ensaio aqui, eu e o Danilo, sempre ensaio uma pergunta só, que é a pergunta sobre você. A ideia aqui é que a gente leve para quem está nos ouvindo, nos escutando, bastante informação para que seja útil para ele, para que seja rico, né? E a gente entende que a experiência das pessoas que a gente traz aqui acabam contribuindo, né, com a vida das pessoas que estão nos acompanhando, né? É óbvio que é o nosso objetivo e espero que a gente consiga fazer isso. Então, o Danilo falou do seu currículo ali, mas ele falou um pouquinho só. Conta pra gente aí a tua vida. A gente sempre gosta de entender quais são as escolhas das pessoas, né? Por que você escolheu fazer psicologia? Por que você escolheu trabalhar no CIE? Por que você escolheu a BRH, etc., fazendo mestrado agora? Conta um pouquinho da sua experiência pra gente aí. Último mês, vai terminar o mestrado agora. Parabéns! Fase de conclusão, né? Grandes sonhos se realizando. Coisa boa, parabéns. Acho que eu falar um pouquinho o que não está no currículo, né? São os bastidores da vida real para chegar nesse ponto. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vou fazer só um adendo aqui, que minha formação é em administração e um mestrado, sim, em psicologia. Me desculpa. E aí, já até... Não, na verdade, até introduzo o tema aqui, porque o meu sonho sempre foi fazer psicologia. Tá. E eu acho que a vida é uma grande estratégia, porque eu venho de uma família muito simples, né? Não tinha condições de poder arcar com esse curso, que é um curso que tem um custo mais alto. Eu tenho 39 anos, venho de uma época que não tinha cota nas universidades públicas. Então, eu precisei analisar como que era a minha vida, quais possibilidades que eu tinha e inserindo ali a minha carreira, né? A gente vai se construindo e nunca desistir desse sonho. E olha só que interessante, hoje eu faço pós-graduação em psicologia na USP, que é uma das entidades mais referências no mundo. Iniciei a psicologia quando eu tinha 37 anos. Então, o sonho estava lá guardado, né? E eu interrompi porque eu recebi um convite para fazer a pós em psicologia devido à minha jornada de vida, minha jornada de trabalho. Interrompi esse sonho, tá guardadinho lá, devo retornar. Agora, terminando, vou analisar ainda as possibilidades que outras coisas foram surgindo.
E nesse trabalho que eu tenho, assim, com jovens, com empresas, pessoas que estão contratando, eu até achei interessante trazer isso no começo, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes não sabem para onde que vão direcionar suas carreiras e ficam estagnadas, paradas. Precisa de uma força grande, né, para você conseguir encontrar essas oportunidades. E se você não tem esse direcionamento em casa, como eu fui uma pessoa que não tive, a gente vai buscando referências. Acho que hoje a internet é um poder gigantesco que tem da gente achar essas outras realidades e ver o que essas pessoas fizeram, quais são as possibilidades, para ir construindo esses modelos, né, essas opções. Eu sempre falo, feliz é quem tem opções. E a gente que constrói essas opções, na verdade, né? Então, não sou psicóloga ainda, mas está no radar e estou buscando estratégias para isso, né? E acho que essa é a primeira coisa bem legal para se falar. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, acho que sempre muito tentando encontrar essas possibilidades de ter uma renda, de ter uma situação de vida melhor, né? Meus pais vêm de uma família muito simples, meu pai tem até a 4ª série, tem uma oficina mecânica, minha mãe fez até o ensino médio, sempre trabalhou no comércio de vendas. E eu via muito que eu não ia ter dinheiro para poder fazer faculdade. E aí, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou comprar minha casa, meu carro? Como é que eu vou construir o meu futuro? Então, eu sempre tive uma inquietude, eu acho, dentro de mim. E sempre fui muito de observar as pessoas. Nesse cenário, muito jovem ainda, eu comecei a fazer coisas para vender, desde os 12 anos de idade, vocês acreditam? Então, foi meu primeiro estágio. Eu comecei a fazer um curso de pintura no postinho de saúde e a professora já me chamou para ajudar ela com as outras pessoas, porque eu pintava bem. Então, eu já era ajudante da professora. Com 12 anos, aí minha mãe fazia o biquinho do pano de prato, comecei a vender. Então, eu venho da área comercial também. Essa parte de relações humanas e área comercial, ela é muito forte em mim, porque eu aprendi muito a vender durante esse processo todo. E aí, com isso, fui vendendo sabonete, brinco, montagem de fotos, aí consegui o dinheirinho, falei, agora é hora de terminar o ensino médio, eu preciso trabalhar porque eu quero fazer a faculdade. Tive uma luta em casa, porque meu pai na época não queria que eu fizesse faculdade. Porque é uma família muito simples, onde você vai arrumar dinheiro para poder pagar a faculdade? Olha, não vou conseguir te ajudar. Acho que uma responsabilidade também é do cenário ali, né? Então, aí eu comecei a ter um outro olhar para a minha carreira. O que eu vou fazer para conseguir encontrar essas possibilidades? Aí participei de um curso técnico em administração, que foi sorteado pelo Sistema S, no Senac na época. Aí comecei a fazer faculdade, trabalhando, e fui cair, acho que a minha história de vida acabou me trazendo dentro do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. E dentro dessa instituição eu aprendi o quanto que a educação e o trabalho é capaz de transformar a vida das pessoas. Seja daquela pessoa que está ingressando dentro de uma empresa e daquele gestor que está recebendo essa pessoa. Porque muitas vezes eu observo talentos que estão no mercado, pessoas com possibilidades, que têm sonhos, né? Pessoas que querem, mas se ele não tem um bom acolhimento dentro da empresa, não tem um gestor preparado, às vezes a empresa até tem uma filosofia de trabalho legal, mas que as suas lideranças não estão preparadas para aquilo, boicota todo o processo. Você acaba frustrando a quem chega dentro da empresa e acaba frustrando o gestor. É um custo isso, né? Acaba frustrando o gestor também porque ele despertou ali interesse naquela pessoa, mas não deu certo e não dá para controlar tudo. Eu fui enxergando um cenário meio caótico ali, né? Do mundo do trabalho, que ele é muito amplo, e fui me especializando, fui me aproximando com muita curiosidade. Eu tenho um carinho gigante pelos profissionais de RH. Dentro do CIE, eu já administrei alguns treinamentos, processos seletivos, muito contato com os gestores e com os jovens. Fui cada vez mais estando próximo desses profissionais e acabei caindo na BRH, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, a qual fui convidada a entrar na área comercial. Então, eu iniciei como diretora comercial, diretora de marketing, depois vice-diretora regional e agora como diretora regional. Eu venho trazendo, acho que um pouco dessa parte
dessa visão mais holística, sabe, do todo, do cenário do mercado de trabalho, dos gestores e como isso desempenha ali no profissional de RH. E aí foi construindo, o mestrado foi surgindo, enfim, esse é um pouquinho das coisas que eu tenho feito. Além disso, né, sou casada, tenho o meu marido que é professor de violão, toca violão erudito, aí, então, assim, uma coisa clássica, super legal. Tem meu enteado maravilhoso de 11 anos, que é meu filho do coração. Tem meu cachorrinho Thor. São muitas coisas que vão acontecendo em paralelo nos bastidores, né? Que bacana, Fabíola, bela história. Assim, você citou uma série de questões aí, eu fiquei anotei aqui até, né? Fiquei bastante interessado nessa questão do jovem, né? A gente já recebeu outros profissionais de RH aqui, a gente está acostumado a trabalhar nas empresas. O Danilo, vindo para cá, veio me relatando um cliente que está com problemas em relação a essa questão do jovem dentro das organizações, né? E, por outro lado, o jovem fala que ele não tem oportunidade, ninguém me dá oportunidade, né? E, obviamente, as estatísticas mostram para a gente, né? Quase 30% dos jovens, né, estão tentando entrar no mercado de trabalho, mesmo com certa qualificação. Não é a qualificação que o mercado de trabalho quer, né? E o CIE faz um trabalho muito forte nessa linha de inserir esse profissional lá dentro, né? E a gente tem uma dicotomia dentro das organizações, que você falou da liderança aí, que é falar, essa turma não quer saber de trabalho, eles querem moleza só, eles estão em outro ambiente. Ontem eu estava vendo um pouquinho de uma matéria também sobre a questão, a gente já falou isso, acho que eu falei na CBN, inclusive, sobre a questão do jovem não querer ser líder, né? E fala, não, eu quero trabalhar aí, mas eu não quero ser chefe, não. Isso é muita responsabilidade para mim. Então, essa dicotomia entre o que a organização quer, precisa, e entre o que o jovem almeja, né? Como é que você enxerga isso? Tem solução esse negócio? Tem solução, mas é necessário que entendam que os anseios da geração mais nova são diferentes. E a empresa ela está aprendendo a se moldar nisso, ela está se descobrindo ainda nisso, né? Antigamente tinha muito foco em relação à produtividade, ao negócio, à produção. E a gente tinha uma geração diferente que tinha menos oportunidades, que era um pessoal que vinha do êxodo rural, né, para os grandes centros, com poucas vagas, e acabavam aceitando ali a trabalhar mais de 8 horas por dia, 10, 12. O trabalho tinha um significado muito grande na vida dessas pessoas de transformação, de ter mais oportunidades. Hoje, a gente está numa geração que já não tem essa falta, como tinha antigamente. É claro que alguns têm mais e outros têm menos. Claro. Mas o conhecimento, a educação, as possibilidades, ela está aí para todos. E esse diálogo que você falou é muito, muito comum. Não só dentro das empresas, você falou na CBN, né, no meio de imprensa, dentro da casa dos jovens também. Os pais falam bastante para os jovens, porque vocês não conseguem isso, na minha não era aquilo. E olha só o tamanho da gravidade disso, que eu ouvi uma pergunta do meu enteado, que está com 11 anos, então está naquela fase, né, já passou a fase da pergunta, agora as perguntas estão ficando ainda mais filosóficas ainda, né? E ele me chama de tio, né? E ele falou assim, ô tio, eu escuto falar que os jovens não querem saber de nada, que os jovens eles estão ficando doentes, que não estão conseguindo as coisas. Você acha que isso está acontecendo mesmo? Por que isso está acontecendo? E olha que gravidade. Nós estamos falando da geração dele, né? Ele nem reconhece isso nele ou nos amigos dele e já está tendo um rótulo falando que eles são assim, dessa maneira. Será que, de fato, são ou nós não nos aprendemos a nos comunicar com essa geração? Porque eu acho que ainda vejo que assim, existe, principalmente no trabalho com liderança, que tem 4 gerações dentro de uma empresa, né? Se você pega a geração mais antiga, a grande maioria quer que a pessoa tenha hora para entrar e não tem a hora para sair, dependendo da área que for, principalmente a área industrial, não pode nem tirar férias. Exatamente. Né? Se a pessoa fala que vai tirar férias, a pessoa ainda reclama, fala, como assim férias? Né? Aquela brincadeirinha velada, né? Aquela brincadeirinha velada, tal. E a geração mais nova, ela tem um apoio maior dos seus pais, né? A gente escuta muitos pais falarem de, olha, meu filho não vai viver aquilo que eu vivi. Se for para trabalhar
trabalhar ganhando R$500 por mês, então fica em casa. O pai e a mãe falam isso, eu já vi pai e mãe falar isso para mim no telefone. E às vezes até mesmo, eu vejo quando eu era mais jovem, eu pegava o ônibus e rodava a cidade inteira. Hoje em dia tem jovem que nunca andou nem de ônibus, né? Então existe também como é o contexto em que esse jovem é criado, de pais que estão correndo muito, muitas vezes ausentes, um excesso de telas e falta de relações humanas. E aí ele não ouve não em casa, chega na empresa, quem é você para falar o que eu tenho que fazer? Quem que é não sei o quê? Então, assim, é um modelo de sociedade, ok. Eu acho que a maior característica dessa juventude de hoje é a aprendizagem. Eles aprendem muito rápido. A empresa que entende que se o jovem tiver interesse e ver que aquele trabalho dele tem um propósito, Gente, eu lembro de falar isso, eu estou no CIE há 17 anos. Eu lembro de falar isso lá atrás. De uma vez, uma palestra que eu estava dando, a menina falou que ela queria entender o porquê que ela tinha que fazer arquivo. Mas por quê? Assim, a pessoa fala, vai lá e faz, né? O jovem hoje, você tem que explicar o porquê que ele faz aquilo. É diferente. O comprometimento dele vai ser diferente. Então, eu vejo que falta muita capacitação na juventude também. Por mais que a gente fale que a juventude é digital, a juventude... Não, ela não é. Na verdade, os jovens hoje, eles sabem muito mexer em redes sociais, né? Questões como usuário. Quando a gente pega um software mais elaborado, quando a gente pega Excel, PowerPoint, a empresa vai precisar ensinar eles. E vem uma imagem desse gestor de que eles já estão prontos. Assim, eles são... Não, da tecnologia sabe tudo. Eles aprendem, só que tem que ter a oportunidade de aprendizagem. E aí, olha que o grande trabalho que o CIE faz da inclusão desse jovem com qualidade no trabalho, de também preparar esse gestor de que, você está contratando um estudante, é um jovem que você precisa investir na educação dele. Quando esses pilares vão se encontrando, o trabalho ele vai fluindo. Ainda o dado estatístico ainda é muito alto, de jovens que permanecem dentro das empresas. Mas se precisar, eles mudam rapidinho. Até por falta de qualidade mesmo do mercado, né? A gente teve uma situação do município procurar a BRH por uma quantidade de empresas reclamando de, olha, a gente faz um mutirão de emprego, a gente tem muita vaga, só que não preenche. E aí falta essa qualificação, né? Então, acho que é mais entender esses anseios da geração atual e trazer isso para a realidade. E, olha, não vai continuar sendo como era antigamente. E as empresas precisam se adaptar a isso, porque senão o seu profissional mais bem qualificado vai escolher aquela empresa que forneça essas atividades. E tem um outro atributo aí, né? Que mesmo a pessoa que quer trabalhar, o custo de vida é muito alto hoje, né? Então, às vezes, você está oferecendo uma remuneração que ele fala, eu vou gastar metade desse dinheiro só para ir trabalhar. Então, as empresas também acabam não se acostumando com isso. Outro dia, um colega estava falando, eu preciso contratar esse. Eu falei, entra na fila, porque todo mundo precisa contratar esse, e está faltando essa mão de obra. Só que enquanto vocês não mudarem o modelo de contratação, o modelo de remuneração, o modelo, por exemplo, de carreira dessas pessoas, vocês não vão conseguir contratar. Vai contratar o que aparecer aqui na tua porta, que não tem experiência nenhuma, que você vai sofrer um bocado para poder ensinar ele, que ele vai errar de monte, né? Mas o profissional qualificado, as empresas também precisam mudar esse modelo, né? O modelo das empresas ainda é um modelo da primeira geração, né? Da geração do fundador, sei lá. Então, as empresas precisam se modernizar nesse sentido também. Enfim, não sei se você concorda com isso, né? Sim, o modelo da previsibilidade, né? Foi combinado isso, vai ser isso. Não, eles querem ser mais fluidos, né? Às vezes o local de trabalho, a maneira de remuneração também é muito diferente. Hoje em dia tem possibilidades de trabalho. Até, quero ficar com um funcionário 10 anos aqui. Como que eu faço? Pagando sempre o mesmo salário e um valor abaixo, eu sempre falo isso, sabe? A pessoa que está do outro lado, ela tem sonhos também. Você não gosta de viajar? Seu funcionário também gosta de viajar. Você não quer ter sua casa? Ele também quer ter sua casa. Eu lembro de uma vez atender um cliente, gente, eu tenho muita história para contar de cliente, viu? A gente não pode falar nomes jamais, né? Mas eu lembro uma vez de um cliente, ele falou assim, olha, eu quero contratar uma pessoa aqui, era uma vaga de secretária. Eu quero contratar uma pessoa aqui, mas olha, eu quero que ela venha e queira ser secretária. Que queira ficar aqui, que ela não vai querer sair e que ela vai ficar aqui durante muitos anos. Quem somos nós para determinar se alguém vai querer ficar ali? Vai depender dele, do local, da remuneração, o quanto que vai pagar. Se a pessoa quer pagar muito pouco. Existe um aumento de emprego.
Ok, mas qual é a qualidade desse emprego, né? Qual é a qualidade dessa remuneração? E aí, como mensurar? Eu acho que esse é o grande gap do RH, ele conseguir mensurar o retorno que aquele investimento dá para o empregador. O RH ele precisa aprender mais e trazer isso, né? Esse investimento em treinamento que vai ser feito, qual que é o retorno? Se aquele RH vendedor de projetos para a diretoria, para os outros setores, para ele ser valorizado também. Sim, sem dúvida. Nesse início de bate-papo, Fabíola, você falou muita coisa interessante. Até fui anotando aqui, falando, eu não sei qual pergunta que eu vou fazer primeiro aqui. Eu não sei, fiquei um pouco perdido. Então vamos marcar o episódio 2. Vamos marcar o episódio 2. Eu prometo que no próximo eu te apresento como administradora. Tá bom. Ó, é o seguinte, uma coisa que sempre me incomodou bastante quando eu observo a questão do jovem empresa, é que muitas das vezes eu não observo um compromisso da empresa em ensinar esse jovem quando ele entra para trabalhar. Eu percebo em alguns casos, nós não podemos generalizar nunca, mas eu observo em alguns casos um compromisso da empresa em buscar uma mão de obra mais barata, exclusivamente. Não necessariamente uma mão de obra que vai aprender ali dentro. É claro que ele sabe que essa pessoa vai aprender ali dentro, que ele vai chegar sem experiência, então ele não espera necessariamente algo diferente disso, em alguns casos. Mas você percebe, por parte das empresas, uma preparação para receber esse jovem, um compromisso em ensinar ele. Por exemplo, quando ligam lá para contratar um jovem, por exemplo, e pedem o apoio de vocês, falam assim, não, eu quero vir aqui, eu quero que essa pessoa, ao invés de falar assim, eu quero que ela fique aqui sendo secretária por 20 anos, eu quero que ela aprenda a se desenvolver aqui dentro para ela chegar a ser supervisora, gerente, por exemplo. A gente sabe que não necessariamente esse é o anseio do jovem, né? Uma carreira de 20 anos dentro da mesma empresa, mas isso é figurativo que eu estou falando aqui. Existe esse compromisso? Você observa isso? Isso tem crescido dentro dos negócios? O discurso da prática é muito diferente, né? A maioria das empresas, quando entra em contato conosco, o discurso é esse, de que quer contratar, efetivar, tudo. Normalmente já tentou bastante preencher aquele cargo, não conseguiu, e por algum motivo, e aí pensa em contratar alguém para poder ensinar a atividade, não vem com vícios e tudo mais. E tanto é que as estatísticas são grandes de efetivação. Até porque a jornada de estágio, por exemplo, é de 6 horas. Chega uma demanda de 8 horas, é natural que acabe acontecendo a efetivação. Só que, como que você vai fazer tudo isso que você falou, que seria maravilhoso, sendo que eu abro uma vaga correndo, contrato correndo, às vezes quer que começa antes de entregar a documentação, a gente fala, não pode de jeito nenhum. Hoje à tarde. Hoje à tarde, olha, eu fiz a entrevista hoje, já pode começar amanhã, né? Não, tem que entregar a documentação, a escola tem que assinar, tudo. Então, a pressa, eu acho que a pressa é o que está acabando muito com as empresas e com os processos. Eu vi uma palestra esses dias falando que a criatividade e a inovação não surgem quando a gente tem tarefas o tempo todo para resolver, problemas o tempo todo para resolver. E é a mesma coisa, um bom profissional, ele não vai surgir sem um treinamento adequado. Porque às vezes você tem até possibilidades, mas se eu não entendo o negócio, não tem aquele onboard, né? Que eu entendo o negócio, que eu consiga passar por alguns setores primeiro, que eu consiga trazer o melhor do que eu posso, ele vai aprender? Vai, mas ele também vai ensinar. E essa diversidade de gerações dentro do ambiente e o que ele traz da escola, os questionamentos, é o que o seu cliente vai trazer. Então, até assim, prestar atenção no que a pessoa está falando é muito importante. E eu percebo que a pressa do empresário, do RH, porque o RH é pressionado pela liderança, que está com o cargo vazio lá, né? Acaba que boicotando esse processo. E aí o processo se perde. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes você faz o processo seletivo, vê que a pessoa é bacana, tem um perfil legal. Depois de 2 semanas a empresa entra em contato, fazendo desligamento. Mas por quê? Porque não aprendeu. Você vai falar com o jovem, a pessoa não ficava lá direito, não conseguia pegar direito as atividades e tal. Acontece muito. Eu lembro de um caso emblemático na aprendizagem, por exemplo, que é uma lei de cumprimento de cota, que a empresa é obrigada a ficar com o estudante até terminar o contrato, sendo que pode ter hipótese apenas por 3 motivos, ou a pedido do próprio aprendiz, ou uma não adaptação às funções, ou um abandono escolar. E aí tinha uma empresa grande que contratou muito correndo os aprendizes e me chamou lá e falou, Fabíola, a gente vai demitir os 5. 5 não estão indo bem. E foi muito correndo o processo deles. Eu falei, não, calma, peraí, né? Mas deu 5, não é possível. 5 estão dando problema, vou ir pessoalmente.
Aí fiz uma reunião com a RH, aí me chamaram as lideranças, me explicaram tudo que estava acontecendo. Aí eu fui conversar com os estudantes e era exatamente isso. Olha, ninguém tem tempo de me ensinar. Fica do lado, vou ficar aqui de lado, vai ficando de lado. Aí quando a gente fez um trabalho ali de reversão... Vai lendo o manual de políticas e procedimentos aí da empresa. Exatamente. Fica um mês lendo lá, né? Porque dá trabalho ensinar. A gente sabe, dá trabalho ensinar. É um investimento de tempo, a pessoa vai perguntar, tudo. Mas se você ensina direitinho, a pessoa não vai te dar trabalho nunca mais. E aí, depois desse trabalho, 4 aprendizes acabaram permanecendo na empresa no contrato CLT convencional, saiu da aprendizagem, foi para o outro, porque foi antecipado, ainda por cima, esse momento de virada. E eles iam demitir lá atrás, os mesmos jovens que acabaram assumindo outras posições. Então, onde que estava o problema? O problema estava no estudante ou o problema estava na maneira que ele foi acolhido? Então, um exemplo bem emblemático. Acho que o preparo para o recebimento é extremamente importante. A empresa precisa pensar nisso. E sem fazer uma crítica direta à empresa, eu acho que na prática você atuou como RH da empresa, né? A empresa também precisa intermediar, porque o RH, no caso, né, falou... não é só desligar, né? Ou só contratar e desligar, né? Aqui, como consultora do CIA, a gente é psicóloga, a gente é RH, é advogada, é vendedora, a gente é tudo. Legal. Que bom. Às vezes a gente vai para a solução mais fácil ou mais rápida, né? Como você disse, né? Eu preciso contratar para amanhã. Ninguém contrata para amanhã, né? Eu não tenho gente. O pessoal fala para a gente, não, eu preciso de... a gente trabalha com plataforma de recrutamento e seleção, né? Fala, eu preciso de uma plataforma que tenha banco de dados. Banco de dados é um negócio que desapareceu, sumiu, porque ele é fluido, né? Hoje eu tenho, amanhã eu não sei onde é que está o profissional. Se ele quiser ficar aqui, ele fica. Agora, não tem como fazer um banco de dados preventivo. Tudo bem, até os currículos estão lá, as pessoas estão lá cadastradas, mas elas se movimentam muito, né? Então, não tem mais isso, né? Então, eu não tenho na cesta esse negócio, né? Dimas, olha, outro dia eu estava conversando com um cliente e eu falei assim para ele, né? A gente estava conversando num papo bem tranquilo, eu falei assim, olha... As pessoas precisam entender que nós, a agência de recrutamento e seleção, nós não somos Mercado Livre. A gente não entrega uma caixinha na porta da sua casa com dia e hora marcada. Não tem. E as pessoas acham que é assim, né? Manda para mim alguém que é assim, comunicativo, saber que você é avançado, não sei o quê. Tá aqui, esse aqui para você. Né? Com lacinho ainda. No estoque lá. Não é assim. Depende dela aceitar a sua vaga, da sua vaga ser atrativa. Depende qual é o conceito da sua marca empregadora, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Como que ela se posiciona nas redes. As pessoas querem trabalhar na sua empresa? Qual é a fama que a sua empresa tem? Isso tudo repercute, né? Qual que é a referência que ela tem da sua empresa? Ela tem que atender o telefone, não pode acontecer um imprevisto que ela impeça ela de estar naquela hora marcada. Porque você marca, entrevista sexta-feira às 10 horas da manhã. Nossa, não chegou ninguém. A culpa é do CIE? Não, necessariamente. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa, né? Vamos ligar para perguntar? E aí já chega já com pedras na gente, né? Então, nós não somos uma empresa de entrega que vai chegar ao lacinho, né? Não. E as pessoas estão muito ansiosas querendo tudo desse jeito, não é? Eu vi até o mercado, tá tendo panetone. Tinha panetone desde agosto. Gente, agosto, tinha panetone. Páscoa em fevereiro, né? Então... eu fui para São Paulo essa semana, já tem loja lá com enfeite de Natal. Falei, mas é outubro ainda. Normalmente era depois do Dia das Crianças, né? Que tinham essas coisas. O mercado perto da minha casa tá com panetone desde agosto. Na hora que eu olhei lá, eu falei, moça, a gente tá em agosto ainda. Então, você vê como é que tá todo mundo muito ansioso e isso reflete nas relações do trabalho, na questão de felicidade, não chegar em casa com paz de espírito, né? Você leva esses problemas para casa. Aí vem aquela questão da saúde mental, né? Que precisa ser trabalhada na empresa, mas assim, não pode ser algo de parede, tem que ser algo vivenciado. E isso vai ser como? Com uma boa contratação, pessoas treinadas, bons processos e entendendo que o mundo é fluido. Então, o combinado hoje, amanhã muda e por que mudou, né? É um jogo muito divertido esse, na verdade, né? Mas é bacana. Tem que ser organizado. Como você disse, assim, a empresa, a filosofia da empresa não é essa. Mas a prática acaba levando porque não tem ninguém cuidando disso como filosofia. Falar, nós queremos ter uma pessoa feliz aqui dentro da nossa empresa. Ele não pode ser massacrado, ele não pode ter um burnout, ele não pode
enfim, sair daqui enfim, não gostando, não querendo voltar amanhã. Mas é muito complexo fazer isso se a empresa inteira não estiver na mesma página, né? Se a empresa não tiver um programa que de fato garanta que isso aconteça, né? E isso, de maneira geral, está com o RH como instrumento, mas quem toca isso são as lideranças, né? As lideranças que tocam isso no dia a dia. A gente estava falando com a Thaís é a nossa parceira lá na França da Performance, né, que a gente representa aqui no Brasil. Ela estava dizendo para a gente que o número da França é um terço dos profissionais saem até um ano, né? A nossa base de dados aqui, eu não sei se é o número do Brasil, nós temos 850 empresas na nossa base que a gente acompanha. O nosso número é de 67% das pessoas saem até 2 anos, sendo 50% no primeiro ano. E os 3 grandes motivos são absolutamente administráveis pela empresa. Primeiro, a incompatibilidade com a cultura da organização. Como é que é incompatível com a cultura da organização? Você não tem um perfil do cargo lá, você não tem a função que você contratou, você não tem o perfil comportamental que você queria? Não. A resposta é não, óbvio, né? Porque você não tem tudo isso, vai dar incompatibilidade mesmo, não deu match. Pode ser só o discurso, não né? Não pode ser só o discurso, Então, assim, os motivos a gente já sabe, mas a gente não vê, eu não sei se você também enxerga isso, o movimento tanto dos profissionais, porque o mercado mudou numa velocidade muito grande que a gente tem que acompanhar a questão tecnológica, ela não é só rede social, quando a gente fala em tecnologia, tudo que a gente trabalha, enfim, tem tecnologia dentro, né? E as pessoas conhecem, né? Quando você fala assim, vou pagar menos do que o mercado. A pessoa sabe. Vou contar um exemplo. A gente estava num cliente nosso lá, exatamente na pandemia, e o cliente queria fazer redução de remuneração na pandemia sem reduzir carga horária. E a gente discutindo com o cliente, né? E aí o cliente teimou nessa condição, falou, você que sabe, você corre o risco, né? O risco é seu, mas não se deve fazer isso, principalmente aqui, que você não vai parar nada, né? Na empresa que a gente estava, não vai parar nada. Aí, enfim, eu acompanhei a conversa lá com as pessoas e aí fiquei lá para bater um papo com as pessoas. Eu falei, Dimas, a gente assiste Globo Rural, a gente sabe quanto está a arroba do boi. As pessoas sabem da informação. Não adianta você ficar usando um discurso que não é verdadeiro, porque as pessoas sabem, né? Então, o discurso tem que ser a prática, né? Ele tem que refletir a prática. Então, nessa linha aí, essa questão, você citou essa questão do onboard também. Qual é, na sua visão, assim, as ações que as empresas precisam privar, né? E as pessoas precisam acompanhar isso também, o que a pessoa precisa, no que é que o jovem precisa se preparar para trabalhar nas organizações e o que as organizações têm que ter de instrumento para manter as pessoas. Vamos supor que ela fez bem o processo de contratação, passou, contratou, mas o grande problema é manter, não é o grande problema, mas eu trouxe alguém para dentro da organização, como é que ele fica aqui, né? Na sua fala, eu já tinha várias considerações também para falar. Eu preciso de um papel para eu ir anotando aqui também, porque foi fantástico. Muitas coisas que você disse aí. Dimas, eu acho que assim, são 2 anseios, né? São 2 partes diferentes. Aí eu acho que, primeiro, proximidade. Pensando na visão da empresa, ela precisa ter uma proximidade com esses colaboradores. Falando de RH, o RH ele precisa sair da sua sala do RH e circular mais, estar mais próximo das pessoas. Porque a competitividade hoje, principalmente pós-pandemia... Tirar o cartaz, a gente já viu isso na empresa também. Como é que é? É proibido falar com o RH? Como é que é? Está escrito lá. Nossa. É aqueles recadinho que fica atrás da cadeira, não é? Não, tem uma bem no guichê. Era RH de guichê ainda. Proibido falar com RH? Meu Deus, não, isso não funciona mais. Tem uma empresa que a gente conhece aí também, lógico, nós vamos estar que mudou a entrada do RH para dificultar as pessoas de entrarem um pouco lá, porque o movimento era muito grande. Ela está cansando. Mas desculpa, eu cortei não, eu já estou pensando assim, já estou pensando assim, se a gente não der atenção para o funcionário que vem falar no seu setor, imagina o que é o restante, né? Pois é. Se tem pouco funcionário no RH, então aumenta a quantidade de RH, ou então tenta descobrir o porquê que essas pessoas estão indo lá falar com ele,
O que está de errado ali? Fazer um mapeamento. Eu sou muito de processo, assim. Quais são os questionamentos? É problema de aplicativo? Eu consigo automatizar isso, né? A gente tem que pensar muito na inteligência artificial como algo que vai facilitar esses processos, para que aí, de fato, possa surgir um RH estratégico. E a gente tem um setor de pessoas que não gosta de falar com as pessoas, alguma coisa está errada, vamos começar a falar da cultura dessa empresa aí. Contratamos ele diferente, né? Tem muitos pilares para serem abordados aí dentro dessa seara. Mas voltando para a pergunta anterior, da questão do que a empresa pode fazer para poder dar certo. Eu acho que, primeiro, ela precisa se encontrar de onde ela quer estar. Né? Aquela análise da situação atual. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o mapeamento de mercado, quem são as empresas que são referências dentro dessa área, o que essas empresas fazem. Acho que a gente precisa ver o que está acontecendo, porque principalmente no mundo pós-pandemia, agora você compete no home office com gente do mundo todo, não é? Eu até, outro dia eu fui jogar beach tênis lá, tinha um rapaz que ele falou, olha, eu trabalho numa empresa acho que da Inglaterra, ganhava em euros e na área comercial. A gente não está falando mais só de TI dentro dessas áreas, né? Não, eu falei, você trabalha com TI, né? Não é TI, não, é área comercial. Olha que legal. Então, assim, se eu quero sonhar grande, né? Chegar longe, tudo, eu tenho que ter uma estrutura forte para chegar nisso. Ninguém chega longe sozinho. Quanto mais a empresa cresce, melhor tem que ser as pessoas que estão comigo. Então, acho que o posicionamento dessa empresa é importante. Trabalhar sobre isso, qual que é a imagem que essa empresa está fazendo, quais são as qualidades dos seus processos, e aí trabalhar para que as pessoas se sintam pertencentes deste movimento. Porque também, o discurso ser lindo, a plotagem na parede, e no dia a dia não é isso que está acontecendo, como que eu vou conseguir ver isso? Através de pesquisa de desenvolvimento, através de questionários que as pessoas vão se sentir seguras para falar também. Um levantamento de qual que é o público que eu tenho, quantas mulheres, né? Questões de raça, questão de escolaridade. Eu preciso entender quem quer ser meu grupo de funcionários e ter um ambiente seguro de fala para que, olha, se eu estou com um problema com o meu gestor, para quem que eu reporto isso? Porque a pessoa às vezes tem medo de lidar, né? Sim. Treinamento de feedback, treinamento de acolhimento dessas pessoas. Eu acho que, assim, tudo precisa ser acompanhado. E a tecnologia ajuda muito nisso, mas ela não pode ser sozinha, porque tem que ter um olhar crítico depois. Não adianta você ir lá e fazer um PDI maravilhoso, e o RH não vai nem olhar. Depois de 6 meses, você vai falar, você assistiu o vídeo tal? Você fez tal coisa? É muito frio, né? Tem que ter o olho no olho ainda. Por mais que o mundo seja digital, eu não consigo colocar todo mundo numa sala para, às vezes, questões estratégicas. Às vezes, uma vez no ano pode acontecer isso, mas é uma reunião junto com essas pessoas, acho que é importante. E o jovem tem que sair da sua caixa. Ele precisa... É um trabalho assim, que eu acho que os pais precisam fazer muito dentro também, desse jovem ser independente. Os pais não estarão aqui para sempre. É muito legal ir para a rede social, tudo é muito bom, eu também gosto, mas não dá para ficar nisso o dia inteiro. Como que eu me preparo para o futuro? São conversas que às vezes eu vejo que falta. Eu lembro de uma vez atender uma mãe que não sabia nem o curso que a filha fazia. Então, assim, como que estão sendo essas relações? E se eu não tenho isso, é buscar, é uma consciência mesmo. Acho que um programa desse é maravilhoso. Se cai aí na mão de um gestor, de um jovem, de um estudante, de um futuro profissional, aqui a gente olha que interessante, a gente não está falando só de tramitação de um departamento, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de vidas, de novas possibilidades. E o trabalho, a educação passa por isso, né? Não tem como sair disso. Então, acho que o jovem ele tem que entender que ele vai construir as oportunidades dele e ele precisa se relacionar com pessoas para isso. Tem que sair do computador. Ele vai ter que fazer um curso presencial, muitas vezes, vai ter que conversar com um congresso, num evento, esses eventos de RH, por exemplo, falando da nossa área. Gente, é fantástico, né? Você conhece tanta gente legal, você sai da sua caixinha, né? Você vai lá e vê assim, nossa, o mundo é tão grande, tem tantas possibilidades, só que se eu só fico aqui, eu só enxergo essas. E aí eu vou achando que eu não tenho opções, que a vida é chata, né? Ligo a televisão, vejo notícia ruim. Ai, o mundo tá muito violento. Tá bem menos violento do que era antigamente. Sim. Só que a gente liga a televisão e vê coisa ruim, como é que eu tô alimentando meu copinho, né? Então, assim...
a empresa, é proximidade. Eu acho que é a proximidade dos dois lados e essas conversas de carreira, por exemplo, dentro da organização. A gente teve uma hora que você falou aí, a empresa da felicidade, né? Assim, a empresa ela não vai trazer a felicidade para o trabalhador, mas ela tem que dar condições dignas, condições de saúde, condições de um trabalho que ela consiga, sim, ter uma qualidade de vida, que ela consiga, sim, ter almejar novos cargos, crescimentos. Ou, às vezes, não quer, né? Às vezes, a juventude, não quero cargo de liderança. Tá tudo bem, mas tem aquele que vai querer. Como é que eu identifico essas pessoas que querem? Aí é só na hora de um processo seletivo? Como é que são as conversas de carreira lá dentro? Que eu vou identificando quem tem um perfil de liderança lá atrás. 3 anos antes. Porque tem gente que quer, tem gente que não quer. Mas eu acho que ainda tem muita gente que quer. Tem. E aí, às vezes, tem que ver como é que... Se o jovem não quer ser líder, qual é a visão dele sobre um líder? Às vezes ele não quer porque ele não sabe, né? Porque só ele não está sabe. olhando a responsabilidade. Ou ele tem um líder que fica reclamando muito para ele de que a empresa é opressora, alguma coisa, e que ele não tem uma vida pessoal, que ele não tem uma remuneração adequada, né? Porque se eu vejo uma coisa bacana, eu quero ser aquilo. Agora, se eu vejo uma coisa que não é bacana, aí abre uma chavinha aqui na minha cabeça. Como estamos cuidando das nossas lideranças? É só salário? Como é que está a qualidade de vida desse líder? Se eu tenho um líder que está sempre tenso, atrás de processos, de coisas que não funcionam, eu não quero ser tensa e ficar atrás de processo. Você quer? Ninguém Você quer? Não. Quem está aí no público não quer também. Eu acho que não, né? Não quem concorda, curte, né? Aqui, pronto, quem concorda, curte. Eu não quero ficar tenso. Alguém quer? Então curte aí. Às vezes uma tensão boa você até quer ficar, né? Mas não é... Não, é diferente de uma tensão de crescimento, né? Assim, a tensão que eu falo é aquela injusta, né? Aquela injusta, opressora. Aquela né? que você não quer voltar no outro dia. Fala, não quero voltar no outro dia. De desvalorização, né? E esse tipo de coisa. Agora, de crescimento, a gente cresce na dor também. Sim. Aí, nossa, isso é uma coisa muito legal. Eu conversei com uma mãe semana retrasada, que eu estava numa conversa no telefone e aí eu termino, muita gente pergunta se eu sou psicóloga, né? Não sei se eu dei essa impressão, mas eu terminei o telefone e ela falou assim, Fabiola, você é psicóloga? Eu falei, não sou psicóloga. Que eu ouvi você falando, eu tô com uma questão com a minha filha. Aí ela começou a me contar alguns problemas que ela estava tendo, e aí ela me disse que a filha estava fazendo coisas de culinária, né? Doce, trufa, tal. Tava gostando, se divertindo, ela estava passando por um momento meio depressivo, tal. E ela estava se encontrando nisso e começou a surgir algumas encomendas. E aí ela começou a pegar encomenda e ela já desistiu. Aí eu falei, mas por que ela já desistiu? Porque ela começou a ter pressão. E aí ela não quer ter pressão, que aí ela não vai ser feliz fazendo. E eu falei pra ela, filha, se você não for feliz, não faz. Aí eu falei, mãe, olha, a gente não é feliz todo dia no trabalho. Vão ter muitas atividades que a gente não gosta de fazer. Eu tenho muitas atividades que eu não gosto de fazer, mas em outros momentos, olha, é a valorização do que ela faz, que é gostoso. A pessoa tinha 30 fornecedores de um pão de mel para fazer, escolheu o dela. Por quê? Qual que é o amor que ela tá colocando na seleção? Tá vendo como é que muda totalmente o contexto? E aí, se eu venho com um discurso, não, se você não é feliz, então não faz. Aí eu vou ficar buscando uma felicidade fácil, né? que não existe. É fácil falar e difícil viver. Você vê que a pessoa tá triste, sem perspectiva, porque qualquer coisa que me tira da zona da felicidade, eu não quero. E aí, não é o mundo real. O mundo real, ele aí a gente vem do momento de dificuldade que gera um crescimento, né? Tem uma frase que fala, não tem? Que tempos bons não fazem pessoas fortes, alguma coisa assim? Tempos bons fazem homens fracos, aí depois, tempos difíceis fazem homens fortes depois geram homens fracos que provocam tempos difíceis de novo, né? Alguma que aí coisa muda assim. a geração, né? Aí, ó, a gente tá... Olha que interessante. Ciclo, né? É exatamente o momento que a gente veio lá dos pais que saiu da zona rural, e aí depois viveu o boom ali, agora meus filhos não vão vivenciar isso, e a gente vê, olha, se eu não tô feliz, eu não vou fazer. Só que o mundo real não é assim, né? Então, assim, é um movimento que a gente tem que ter muita responsabilidade ao falar, porque a felicidade, vamos na felicidade real, né? Assim, são momentos que eu vou vivenciar, não existe esse equilíbrio que todo mundo traz. Então, isso é uma coisa importante para se falar para o jovem e para a empresa também não ter esse peso, né? Imagina a empresa falar, nossa, todo mundo aqui tem que ser feliz. Nossa, que responsabilidade, hein? O dono vai ficar bem triste de falar que as pessoas não são felizes aqui, vai né? ter que ter um questionário de pesquisa de clima por pessoa.
Customizado para sua felicidade. Fala para mim. Não. É assim. Legal. Sim. Ô, Fabíola, uma curiosidade que eu tenho assim, eu tenho uma faixa etária muito próxima da sua e eu sempre me lembro bastante de uma coisa que quando eu estava começando a trabalhar na Facioli, pouco tempo depois que eu entrei, todas as vezes que eu ia fazer uma visita com o Dimas para trabalhar em algum projeto, e o Dimas me apresentava, né? E eu sempre escutava a frase, pô, tava esperando alguém de cabelo branco para vir aqui, tava esperando alguém de cabelo branco para vir aqui, né, Dimas? Quando eu comecei também era assim. Inúmeras vezes, né? Então, assim, para você ver como às vezes o discurso que a gente acha que mudou, né? Que as pessoas pensam do jovem, talvez as pessoas pensam isso do jovem faz muito tempo, né? É verdade. Porque assim, se o Dimas escutava isso, que ele não tinha cabelo branco para conduzir um projeto, eu também escutei depois de um tempo em relação a ele. Na verdade, o que eu gostaria de abordar com você, assim, os jovens hoje, eu observo nas empresas que eles olham muito o propósito do negócio, para ver se aquilo que a empresa faz tem sintonia com o que ele acredita. E ele tem uma expectativa em relação a isso. Recentemente eu estava fazendo um curso em São Paulo e o professor estava até comentando como foi um choque para ele de geração que a filha dele conseguiu um trabalho nos Estados Unidos, num escritório renomado lá nos Estados Unidos, de advocacia. Ela começou no Brasil e foi transferida para lá. E ele vibrando por dentro. Nossa, minha filha está explodindo, né? Ele, como acadêmico, estava super feliz. A filha dele ficou lá alguns meses, ligou e falou assim, pai, arruma minhas coisas em casa que eu quero voltar. Como assim? Você não se adaptou? O lugar que você está morando não está ruim? A remuneração não está boa? Ele falou, não, estou ganhando muito bem. O lugar que eu moro é fantástico. Estou aqui vivendo muito bem. Só que os valores da empresa não batem com os meus. As práticas das empresas não batem com os meus. E aí o professor que estava dando aula falou assim, se fosse na minha época, eu acho que meu pai ia virar para mim e falar assim, depois você olha os seus valores e olha primeiro o seu bolso, paga suas contas, depois a gente olha os valores que você quer. O jovem de hoje é diferente. Então ele olha, ele presta atenção nisso, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para nós se quando você é abordada por um jovem, né, e você é a interface entre o jovem e a empresa, acredito, se eu estiver falando uma besteira, você me corrige. O que o jovem te questiona a respeito de um negócio antes dele entrar? O que ele conversa com você sobre o negócio? Fala, como que é a empresa lá? Ele pergunta isso para você? Ele procura se informar? Pergunta, procura se informar. Eu acho que, assim, são muitas juventudes. A gente tem a juventude no Brasil que tem um poder aquisitivo maior e que o dinheiro não é tão importante, mais o propósito. E a gente tem uma juventude que precisa muito do valor, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, tem empresa que fala assim, olha, eu quero um jovem que precise trabalhar. Manda para mim, não me manda alguém que não precisa trabalhar, não, que precisa trabalhar. Ah, então tá bom, a gente vai ver alguém para você. Quanto que é a remuneração? Ah, é R$500, é R$400. Olha, a pessoa que precisa trabalhar não pode receber isso. Normalmente, só a faculdade custa 900. Eu fui esse tipo de jovem. Eu precisei trabalhar para pagar a minha faculdade. Então, eu não poderia trabalhar num lugar que pagasse pouquinho. Então, ainda tem jovem que valoriza muito o valor da remuneração por conta da sua condição. Acho que hoje em dia a gente dificilmente tem empresas opressoras em relação a... Porque tem normas a serem seguidas, né? Assim, trabalhos que precisam seguir a CLT, assim, uma condição digna e tudo mais. Mas eu vejo que o jovem, ele quer sim saber sobre o que ele vai fazer na empresa e ele não quer ser aquela pessoa que fica fazendo um trabalho repetitivo, que fica só fazendo trabalho, fica, sei lá, carimbando, fazendo envelope e tal. Ele quer ser igual arquivo, mas vai ficar o dia inteiro fazendo arquivo. Ele quer ser parte do negócio. E olha que interessante, fazer o arquivo é parte do negócio. Só que ele quer entender, olha, quais são as projeções que eu tenho para o futuro aqui dentro, que aí envolve aquilo que você falou da remuneração, crescimento, tudo. Plano de carreira. Se ele perceber que ele vai ficar naquela função durante muito tempo, ele não fica. Ele logo ele sai. E isso é um custo para a empresa. E eu sempre falo para o jovem, olha, eu gosto muito de empresa pequena, porque 95% das empresas brasileiras são pequenas, né? Segundo a estatística do Sebrae. Eu gosto muito de empresa pequena, porque a empresa pequena, ela pode crescer e você crescer junto.
Se ela abre uma filial numa outra cidade, você pode crescer. Se você consegue um cliente grande, você pode crescer. Existem possibilidades. Às vezes você está numa empresa multinacional que você está segmentado e você fica ali durante a sua jornada inteira. Você vai ter mais chance de crescer numa empresa menor do que uma empresa maior. E aí, pegando para uma vertente já de uma pessoa que tem muitas possibilidades, você vê a situação do... Você falou, se fosse o pai falava, primeiro paga as contas, tá? Essa pessoa precisa pagar as contas dela? Seguramente. Não. Nesse exemplo que eu dei, não, eu quero voltar para casa. Exato, eu vou voltar para casa para o meu conforto do pai. E aí vem aquela parte que eu falei do discurso dos pais com o seu filho, que é muito difícil. Você fala, olha, filho, a partir de agora você vai se virar sozinho. Nada, o pai quer acolher aqui. Não, vem cá. Se quiser ficar morando comigo até os 50 anos, pode vir. Ficar. Eu vi uma reportagem esses dias que agora tem uma profissão no Japão que é de filhos que cuidam dos pais. Que aí recebe a remuneração do pai, que os pais ficaram mais velhos, né? Tá. E eles resolveram largar sua carreira corporativa para poder cuidar dos pais. Até achei uma temática interessante. Nunca tinha pensado. Ao invés de contratar um cuidador, contrata o filho. Que já tá aqui, já sabe que eu sou. Mais ou menos assim, se você for para lá pensar, né? Eu continuo morando ali e tal. Então, assim, existe aquela pessoa que vai ter milhões de possibilidades. Hoje eu não quero estar nessa empresa, mas amanhã eu vou estar na outra e na outra. E aí, só que o que eu vejo de encontro em todos esses segmentos é a parte que você falou. Ela vai ficar se esses valores que estão na parede forem reais. Pode ser o pequenininho lá de R$500, porque esse emprego que paga R$500 tem um monte. Eu não preciso ficar num lugar que me tratam mal. Tem um monte. Não falta emprego. Falta gente capacitada para cumprir esses empregos e de uma maneira construtiva. Não só para executar uma tarefa, mas que eu ajude o negócio a crescer. Que eu dê ideias para o dono. E às vezes eu vejo até assim, os proprietários, que a gente fala com muita empresa pequena, que também não tem tantas habilidades, vai lá e contrata alguém para poder suprir aquelas habilidades dele. E maravilhoso. Eu acho que essa é a diversidade que tem ali, não vê isso como um problema, né? Mas o que todos esse grupo tem é que tem que ser trabalhado cultura, cada vez mais eu vejo a importância da cultura, desse propósito, né? Você pode pegar uma pessoa, eu tenho um pouco de receio quando vem a palavra propósito, porque, vamos supor, você pega uma pessoa que tem uma atividade mecânica, repetitiva, assim, sei lá, eu não quero taxar nenhuma, mas uma atividade mais simples. E aí a gente fica falando, porque você tem que ter um propósito no trabalho, não sei o quê. E nem sempre a pessoa vai estar numa atividade. E aí a gente tem que ver se para ela tá tudo bem. Às vezes, para ela ter aquela atividade mais simples, aquela vida mais ali, mais no cotidiano. E eu tenho um engajamento social muito grande na minha comunidade, na minha igreja, com os meus filhos, com os meus netos. Às vezes, para ela, aqueles momentos são mais impactantes do que, de fato, ter aquela atividade com propósito. Se eu não tenho uma atividade que tem um grande significado, mas eu encontro significado em outras coisas, tá tudo bem, tudo maravilhoso, né? Eu não preciso trabalhar com significado. Tem gente que fala, eu tenho que trabalhar com significado. Talvez para mim seja muito importante, para outro, talvez não. O que eu preciso é dar uma condição de vida digna para a pessoa, a possibilidade de que ela realize esses trabalhos com a cabeça tranquila, né? De que o salarinho dela vai cair, de que ela está batendo as metas, de que ela faz parte do processo. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês também? Sim. A gente trabalha com organizações assim, que tem profissões muito simples e não tem nem carreira. É isso aqui que você vai fazer a vida toda. E tem gente que está muito feliz com isso, né? Muito feliz, mas até a gente encontrar essas pessoas que estão muito felizes, né? Nós demoramos, 2, 3 anos para organizar tudo isso, porque não é fácil também você fazer esse casamento. Então, mas a empresa precisa... O propósito da empresa é dar propósito para aquelas pessoas. Então, eu preciso encontrar gente que está casado. É o matching que você falou o tempo todo, né? Então, aí a cultura da organização está fazendo isso. Então, a gente ajudou essa empresa a construir essa cultura para que as pessoas se engajassem lá. Então, é óbvio que ela dá toda a condição de moradia, dá as condições básicas todas, né? Alimentação, saúde, remuneração compatível com o mercado, né? Ou até mais que o mercado. Ambiente, que é um ambiente acolhedor, né? Tudo isso faz parte. E aí a pessoa encontra propósito. Fala, esses caras são bacanas, eu gosto. Não tem outro lugar que eu estou vendo aqui perto de mim que tem tudo isso aqui que essa empresa tem. E ele fica lá.
se sente acolhido como parte de todos, né? Exatamente. E não tem problema ele fazer um trabalho árduo, pesado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele pode receber a proposta do concorrente e falar, não, eu quero continuar aqui. Aqui eu sou bem tratado, aqui eu sou valorizado. Né? São os valores, né? Sim. Aqui eu sou acolhido, a empresa tem um propósito legal. Ela traz minha família pra cá. Me deixa fazer o que eu quero na minha hora vaga, não fica me enchendo a paciência, né? Enfim, deixa eu fazer o que eu quero aqui, tá tudo certo. É óbvio que o deixa eu fazer o que eu quero quando você tá numa comunidade, estou falando de uma fazenda, por exemplo, você também precisa ajustar as pessoas para aquilo que pode ser feito numa fazenda. Não dá para você ficar ligando trazer o seu carro lá e botar 50 caixas de som atrás dele, porque as casas estão pertinho uma da outra, não dá para você fazer isso. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Ter clareza do que é esperado de você. E aí dá para se fazer isso. Eu acho que você tem muita razão nisso. Ô, Fabíola, deixa a gente assim, mudar um pouquinho de assunto aqui. Nós falamos que você é diretora da RH Regional, né? Regional Ribeirão Preto, é isso? Né? Isso, Noroeste Paulista, da BRH. Enfim, fala um pouquinho desse trabalho da BRH. E também nós acabamos de firmar uma parceria, Facioli BRH. Fala um pouquinho dessa parceria também, conta aí para os nossos ouvintes o que é a BRH e o que é essa parceria também. Sim, a gente está muito feliz com a proximidade, né? Acho que a Facioli, ela sempre foi referência no mercado. A gente já tinha alguns encontros e eventos, mas agora essa proximidade ainda maior, essa parceria, a gente agradece muito a vocês. Os profissionais de RH vão ficar felizes com tudo que a gente tem programado para trazer, né? Muito conhecimento, inovação. Sim, nós também estamos muito felizes. Então é um ótimo encontro, tá vendo? A gente, na BRH, é uma entidade, né? A maior entidade de classe dentro da área de recursos humanos. E já tem 59 anos de existência. Existe a BRH Brasil, com atuação nacional, e tem as suas regionais, as estaduais. Então, a BRH São Paulo ela é independente, ligada, mas ela tem um braço com a BRH Brasil. Por exemplo, o CONAR, que é o Congresso de Recursos Humanos, ele é organizado pela BRH Brasil. E aí, a gente tem a BRH São Paulo com as suas regionais, que são 7 regionais. E nós trabalhamos fazendo essa união dos associados para troca de networking, que às vezes a pessoa não pode ir até a capital. São muitos eventos de qualidade que são pensados durante o ano. A gente tem, com certeza, mais de 100 eventos. E com a pandemia, a gente conseguiu trazer muita coisa online também. Tem sido uma experiência bem legal. Porque, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, né, que é onde nós estamos, que é interior de São Paulo, a gente tinha os grupos de estudos presenciais, com uma média de participação. E aí, quando a gente foi para o online, hoje, nesses mesmos grupos de estudos, eu tenho 25 temas com pessoas do estado todo participando. Então, eu tenho condições de conhecer gente de ponta a ponta. Tá. Às vezes, aparece até gente de outros estados também. Na trilha de conhecimento, a gente tem gente da Bahia, a gente tem gente de Goiás. Então, é aberto, não é totalmente fechado, não. A gente faz essa troca de network, né? A pessoa recebe o convite ali, pode entrar. Sendo associado a empresa, né? Pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física, pode ser estudante dentro da área de recursos humanos também. Ó, a gente falou tanto de estudante. Como é que está a sua rede de relacionamento dentro da área? Vou me formar e não conheço ninguém dentro da área de recursos humanos? Fazer parte de uma associação é importante e é gratuito para estudante, por exemplo. Então, ela ou ele vai se associar, tem capacitações, tem diversos treinamentos, tem cafés, tem congresso, tem mentoria de RH, que aí tem um período que abre inscrição, que são profissionais com mais de 15 anos de atuação que vão mentorar jovens. Tem segmentação na área de tecnologia. Agora, no dia 9 de novembro, a gente vai ter do agro, o segundo Fórum Agro, que também é uma área que vem demandando bastante atenção da nossa parte. Tem alguns eventos dentro da regional que são feitos espalhados aí pelo estado, alguns em São Paulo e alguns online. O propósito maior é disseminar o conhecimento, levar a inovação para que todos os associados possam se capacitar e se manter relevante no mercado. E aí fica o convite para todos, né, que quiserem fazer parte disso, acessarem a página da BRH, o nosso site, a brhsp.org.br, que lá vai conseguir ver todas as informações e ser atuante. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente vai mandando um mail com as atividades para trocar vaga. Agora a gente quer fazer um banco de currículos também, que é uma coisa importante entre os profissionais de RH. Pode usar o nosso Inova Job lá. Dentro da parceria. Vamos já conversar sobre isso, então. Inova Job.
que é importante se manter pro mercado. Sim, a carreira, né? a carreira. Isso é uma coisa legal que eu falo muito para os profissionais. Às vezes, o profissional de RH fica esperando a empresa se associar. Porque a empresa tem que investir em mim, porque a empresa tem que... A carreira é nossa. Exatamente. Então, quando eu faço parte de uma rede de apoio dessa, eu não estou fazendo só com os resultados da empresa, mas o meu networking também. Hoje eu posso estar nessa empresa, amanhã eu posso estar naquela. Um colega pode falar de um projeto inovador que eu não conhecia e eu posso trazer dentro da minha rede, aqui dentro da minha empresa. O ser humano precisa dessas conexões, né? Sim. Então, se você tiver com vontade de conhecer profissionais de RH que são relevantes, que têm um conteúdo interessante, você entre em contato com a BRH, faça o seu cadastro lá, se associe com a gente, conheça mais o material, que com certeza vão surgir novas amizades, novas oportunidades e muita abertura, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, tudo vão surgir ideias na cabeça da gente, né? Sim. E agora com essa parceria com a Facioli, a gente vai ter um espaço aqui, né, com as redes sociais para ir mais longe, né? Sim. Sozinho a gente, como é que é? Sozinho a gente pode até conseguir, mas unidos a gente vai mais longe. Exatamente. E melhor ainda. Então a gente uniu forças aqui para criar um canal que vai ser, se eu não me engano, acho que o nome é Conexão ABRH. A gente está numa votação lá para o nome. Acho que é Conexão ABRH que ganhou, né? Em votação, já a gente conta. E aí nós vamos trazer alguns profissionais. A BRH ela tem uma rede gigantesca de profissionais, CEOs, diretores, o Fórum do Agro. Agora a gente vai ter gente de Los Angeles participando, assim, uma vivência internacional também, nacional, do interior, de todas as vertentes, trazer aqui para o palco das redes para poder ter conversas como essas que vocês vão conduzir, vão nos ajudar e a gente construir bastante conteúdo relevante. Até se o pessoal tiver algum tema, né, que gostaria de ver por aqui, a gente fez uma curadoria ali entre a diretoria e os associados para saber quais temas são interessantes, mas se vocês tiverem sugestões para colocar sobre o que quer ver sobre feedback, sobre comunicação. A gente deu várias palavras-chave aqui, né? Marca empregadora, futuro do trabalho, remuneração, gestão de desempenho, né? Sistema, como é que chama? Sistema Info? É o InnovaJob. InnovaJob é para recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Então, técnicas de recrutamento e seleção, aplicativos, tudo. Avaliação de desempenho, etc. Tudo tem. Então, a gente pode fazer um tema sobre cada vertente aqui para aprofundar. Então, nossa gratidão. Vamos trazer vários profissionais de RH para falar sobre isso. Também estamos muito felizes com essa parceria. A gente vai também organizar alguns eventos, né? Tem a programação aí para 2024, né? Nós estamos em outubro já, né? É verdade. Queremos fazer um evento de grande porte ano que vem, né, em 2024, voltado aí para os profissionais de RH e para empresários também. Eu gosto muito dessa conexão. Para a gente falar com o RH, a gente precisa falar com o dono do negócio também. A gente precisa fortalecer o RH através de resultado. Ok, mas eu preciso trazer esse resultado para o dono do negócio, para que haja investimento para essas ações. Então, a gente quer trazer bem, né? Eu venho bem dessa parte comercial, assim, vem trazer esse cenário todo educacional, mas também de que, olha, o investimento em pessoas vai trazer o retorno tal. Vamos conhecer e falar mais sobre isso? Onde que eu estou perdendo dinheiro hoje? Eu estou perdendo dinheiro nas pessoas? Quando você fala, imagina o investimento que essa empresa teve para trazer essa moça, que tinha um super potencial em outro país, tal, e perdeu por causa de uma questão de valores que ela não viu. Acho que dificilmente uma empresa vai ter valores, né, que não são positivos, né? Ninguém vai colocar lá algo ruim. Só que no dia a dia ali não era isso que estava acontecendo, não foi o que brilhou nos olhos dela. O ESG vem muito para isso, né, gente? Olha, o ESG eu acho fantástico, que é a longevidade do negócio, o ambiental, o social. A empresa que estiver alinhada junto com o ESG, quem não conhece, faremos um podcast sobre o ESG, já fica aqui, hashtag a dica. Podcast sobre o ESG no RH. Vai ser mais benéfico para atrair e ficar essas pessoas dentro da empresa, né? Porque isso é custo. Perder funcionário é custo. Muito, é tudo. Eu acho que essa questão, a gente sempre fica falando, o RH precisa ser mais estratégico, né? Mas o que é estratégico, né? Justamente essa aproximação que você está falando, né? Às vezes a gente encontra muitas empresas que a alta gestão entende o RH como romântico. Você quer falar de romantismo, vai lá falar com o RH, né? Todo esse negócio que é moda aí o RH traz. E às vezes o RH
de fato, ele é esse RH romântico mesmo, mas às vezes é só a imagem dele, né? Então, assim, as empresas querem um RH menos romântico, né? E às vezes o RH está naquela linha de romantismo ainda, né? E a gente precisa ser um RH alinhado com a estratégia da organização, né? O RH precisa, de fato, desse alinhamento. Mas às vezes falta essa conversa, essa aproximação, vou dizer qual é o propósito de vocês aqui. E eu acho que o principal gestor de RH é o CEO, né? Ele é o RH número 1, sabe? E às vezes ele também está desfocado e muito talvez em função de como o RH se vende, sabe? Uhum. E como não entender de fato essas necessidades, achar que tudo tem uma caixinha pronta, mercado livre, né? E não é isso, não só para recrutamento e seleção, mas para desenvolver as pessoas, para pagar uma remuneração adequada, para manter as pessoas, né? Então, enfim, tudo é caixinha. Vai, aperta o botão aí do manter gente. Não é assim. Você precisa, de fato, trabalhar isso dentro da cultura. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa parceria, para a BRH, eu entendo que você precisa expandir para você conhecer novas pessoas, para você conhecer profissionais que estão na área, e é um grande caminho, uma organização não governamental de quase 60 anos, né? Então, muito contributiva, né? Eu acompanho a BRH há muito tempo, estou muito feliz com essa parceria. Concretamente, nós vamos ter um podcast aqui e vamos desenvolver essa questão dos eventos, né, que a gente vai pensar sobre eles, treinamento, etc., aquilo que a gente puder fazer. Agora falamos aqui, tinha muitas coisas que a gente pode fazer, você falou, queremos fazer um banco de dados de profissionais. Tá bom, a gente tem uma ferramenta, podemos fazer isso juntos também, né? Porque o RH hoje precisa ganhar tempo também, né? Então, tem uma ferramenta automatizada de recrutamento e seleção e que ajude ele nesse processo. A gente falou aqui com a Thaís, de novo, da Performance, sobre essa questão da avaliação comportamental, né, que é uma ferramenta de auxílio também para o RH. Ela é uma ferramenta que vai facilitar, vai dar mais assertividade, vai fazer o RH não perder tanto tempo também com esse processo, né? A gente também falou de rapidez, as empresas também precisam das coisas rápidas, sabe? Então, eu preciso da solução rápida também. Não adianta falar, não dá para fazer. Tem que dar. Nós somos clientes, né? A gente vai num restaurante, quanto tempo demora aí para fazer essa refeição que eu pedi? Não, é rapidinho. A gente também tem pressa, sabe? Porque a nossa vida, de fato, é uma vida corrida. A gente assumiu, como você fala, a vida real, né, é diferente da vida dos sonhos, né? A gente vai até alinhando ela para a vida dos sonhos. A gente vai ser feliz sendo ligeiro também. Não tem problema em relação a isso, né? Então, Fabíola, muito obrigado por ter vindo aqui. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, tranquilo. Fala para os nossos ouvintes onde é que te encontramos, né? Quais são as suas redes sociais. Enfim, Não precisa deixar o celular, não. Só... Lá nas redes vai encontrar o celular. Bom, quero agradecer a participação aqui, né, o convite para estar com vocês, falar com o público de vocês. Junto comigo na BRH, nós somos em 11 diretores, então tem mais 10 pessoas. Atuamos todos como voluntários dentro da BRH, então quero deixar aqui o abraço deles também. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los. São todos profissionais dentro da área, engajados, referência, que vem um propósito dentro da instituição. Quero deixar a gratidão também em nome do CIEE, né, o Centro de Integração Empresa-Escola, que também é uma entidade aí que tem já 60, mesma idade, sabia? 59 anos, vai fazer 60 anos, acho que em março do ano que vem. Tá. E também trabalha aí festa, fortemente. Então. Vai ter festa, vai ser um ano festivo, hein, para as duas unidades. Oba, vou festejar 2 vezes. E quero deixar a gratidão também, né? Um trabalho árduo aí de transformação. Eu falo que a gente trabalha, né, nas 2 entidades com a transformação do mercado de trabalho, levando essas possibilidades de atuar fortemente dentro das empresas, das escolas, dentro da vida desses jovens. Aí eu vejo tanto que a minha vida mudou completamente através
da educação e através do trabalho. Quanto mais a gente estuda, mais possibilidades a gente tem, mais repertório a gente tem. Então, assim, essa velocidade, ela é muito boa, mas eu vou ter assertividade se eu tiver repertório. Se eu tiver treinamento, se eu tiver educação, eu penso rápido, eu entrego rápido e com qualidade, com eficiência, né? Eficiência ou eficácia, agora eu não lembro qual dos dois que é o certo. Eu sei que um é entregar... Qualquer um dos dois entregar né? Um você entrega é aquilo, o outro é a mais. Entrega melhor do que poderia entregar antes. Isso aí, eu quero melhor então, né? Hashtag quero melhor. Quem quer melhor? Hashtag quero melhor, né? Ó, merchan. Então eu quero agradecer. Quem quiser ver um pouquinho mais do meu trabalho, né? Eu tenho essas vertentes. Além disso, eu faço meus trabalhos paralelos também. Porque não tem jeito. Quando a gente é apaixonado por pessoas, eu vou vendo algumas coisas, eu quero entrar, né? Quero entrar, então vamos conversar. Tenho meus trabalhos de treinamento também que eu faço, algumas mentorias, alguns trabalhos de coaching. Já estou estudando bastante sobre isso e aplicando e aprendendo muito com as pessoas que estão comigo. Isso eu acho que é o mais legal. Então, meu Instagram é Fabiola Molina Costa e meu LinkedIn também, Fabiola Aparecida Molina Costa. Tem uma Aparecida também. Então, é o nome incompleto lá, não tem erro. Só digitar o nome no Google lá que vai aparecer. Lá vai ter meu e-mail também, fabiolammolina@gmail.com. E obrigada, agradeço. Entra nas entidades, nos sites lá para poder conhecer um pouquinho mais. Tá bom, muito obrigado, Fabiola. Viu que na hora de fazer a minha propaganda eu gaguejo, né? Aí eu fico com vergonha, né? A melhor propaganda foi o bom bate-papo aqui durante. Essa é a melhor. Ai, que bom, muito obrigada. Bom. Fico muito feliz também com o bate-papo aqui, além da parceria. Você trouxe muita coisa boa aqui para as pessoas, enfim, refletirem, ouvirem, criticarem, mas fiquem à vontade. Muito obrigado para você também que nos acompanha nas redes sociais, nos acompanha, está nos prestigiando lá. Deixe de novo o seu like, dislike, seu comentário, por favor. Grande abraço. Grande abraço, até logo.